Olá galera, tudo bem? Vamos continuar então a nossa revisão e agora a gente vai falar de radiciação. Radiciação é o inverso da potenciação, ou seja, desfaz aquilo que a potenciação faz, tá? Nós sabemos, vou colocar aqui, sabemos que 7 elevado ao quadrado é igual a 49, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ver uma operação que vai desfazer isso daqui que foi feito. Essa operação ela vai nos permitir determinar qual é o número que, quando é elevado ao quadrado, dá 49. O nome dessa operação é, então, como já foi dito, radiciação. E aí a gente denota da seguinte forma: a raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, é igual a 49. Daí a gente vê outros exemplos que eu vou colocar aqui embaixo. Outros exemplos. Aqui, vamos colocar, por exemplo, não uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Ou seja, agora eu quero descobrir qual o número que, quando eu elevo ao cubo, ou seja, a terceira potência, dá 8. E esse número é 2, pois 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Uma raiz quarta de 81, por exemplo, seria 3. Pois, nesse caso, eu estou perguntando, eu quero descobrir um número que, quando eu elevo esse número à quarta potência, o resultado dá 81. 3 elevado à quarta é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81, tá? Então, deixa eu baixar aqui. Logo, a gente vai ter o seguinte. Tá aqui de vermelhinho. Opa, vermelho agora. Uma raiz enésima de A vai ser igual a B, se e somente se o B elevado ao N resulte no A. Tá? Importante. Como notação, vou colocar aqui. A gente tem alguns nominhos especiais para saber. Então, se eu tenho lá raiz enésima de A igual a B. O meu N é o que a gente chama de índice da raiz. O índice ele dá para a gente a quantidade de termos que eu tenho que juntar para retirar um deles da raiz. O A é o radicando. E o B é a raiz. Da mesma forma como nós vimos na potência, quando o N for 2 ou 3, as nossas raízes vão ter nomes especiais. Quando for 2, a gente tem uma raiz quadrada. Quando for 3, a gente tem uma raiz cúbica.
Aí, acima de 3 é raiz quarta, quinta e assim sucessivamente, tá? Uma observação importante é a seguinte. Isso é importante eu destacar para vocês, porque nos livros, quando o n é 2, ele não precisa aparecer. Então, essa observação é na raiz quadrada, podemos omitir, pode-se omitir o índice 2, tá? Importante saber disso. Galera, uma outra coisa aqui. Quando a gente leva um número positivo ou negativo a uma potência de expoente par, o resultado ele vai ser sempre positivo. Ó, por exemplo, se eu pegar um menos 2 e elevar ao quadrado, ou pegar um menos 2 e elevar à quarta, ou elevar qualquer expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Porque menos 2 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais, então fica mais 4. Aqui a gente vai ter também dois grupinhos de números positivos que vai dar 16. Então, por que eu estou citando isso? Se eu estiver calculando uma raiz e o meu índice aqui for um número na forma 2n, ou seja, índice par, o número que está aqui dentro da raiz do meu radicando, obrigatoriamente, para ter um resultado, tem que ser positivo. Não existe raiz de índice par de número negativo dentro do conjunto dos reais, tá? Se o índice for ímpar, pode ser tanto positivo quanto negativo. Porque aí, se for ímpar, menos com menos, tá? Por exemplo, 3. Menos com menos dá mais, com mais um menos vai virar menos. Então, ó, menos com menos, que tem 2, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. E assim sucessivamente. Então, dentro do conjunto dos reais, a raiz ela só vai admitir a radiciação ela só vai admitir uma raiz se o índice for par, se aqui dentro for positivo. Se o índice for ímpar, pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí não tem problema, tá? Uma forma que a gente utiliza para calcular essas raízes é a forma de decompor o número. Por exemplo, vou colocar aqui, vai. Eu quero descobrir qual é a raiz quadrada de 1024. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar esse 1024 aqui e vai decompor ele em fatores primos. Sempre dividindo pelo menor número possível. Por 2 dá 512. Por 2 dá 256. Por 2 vai dar 128. Por 2 vai dar 64. Por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Como isso daqui é uma raiz quadrada, para tirar o carinha de dentro da raiz, a gente tem que juntar de 2 em 2. Então, eu junto esse com esse e eu coloco ele aqui, 2 ao quadrado. Junto esse com esse vezes 2 ao quadrado.
junto esse com esse, outro parzinho. Esse com esse, mais um parzinho. Esse com esse, mais um parzinho. Todo mundo que está elevado ao quadrado, como eu tenho uma raiz quadrada, vai sair da raiz. Então, sai, 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 sai e sai. Então, o que sobra para a gente aqui? Todo mundo fora da raiz. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso dá 32. Por outro lado, vamos calcular então, aqui a raiz. Vou colocar verdinho, né? A raiz quadrada, de novo, de 27. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é decompor o 27, né? Então, não dá para dividir por 2 porque é um número ímpar. Então, a gente vem por 3. 9 por 3, 3 por 3, 1. Raiz quadrada junta de 2 em 2. Juntei aqui, eu formei um parzinho. Esse cara aqui não tem ninguém para juntar com ele, então eu copio ele aqui. Como é raiz quadrada, todo mundo que está elevado ao quadrado sai da raiz. Quem não está elevado ao quadrado fica. O que isso quer dizer? Que a raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz de 3. Ou seja, se eu fizer 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, isso tem que dar 27. Vamos ver se isso é verdade. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Como 3 vezes 3 é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, 9 vezes 3 é igual a 27. Deu certo. Olha que legal. Ah, mas só tem raiz assim? Não, eu posso pegar, vir aqui e colocar, por exemplo, uma raiz quarta de, sei lá, vou pegar 32. Vem aqui e decompõe 32. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como é raiz quarta aqui agora, eu não vou juntar de 2 em 2, eu vou ter que juntar. O índice aqui mostra pra gente de quanto em quanto a gente tem que juntar para tirar da raiz. Eu vou ter que juntar agora de 4 em 4. Então, eu vou ficar com raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2. Tá elevado à quarta sai. Quem não tá, fica lá dentro. Tá? Pegar uma raiz quadrada de menos 4. O que eu quero descobrir? Qual é um número que vezes ele mesmo vai dar menos 4? Se a gente for decompor o 4, a gente vai ficar com 2 ao quadrado. Só que 2 vezes 2 dá 4. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4, não dá menos 4. Então, não existe um número real que vezes ele mesmo vai dar um número negativo. Logo, não existe solução real. Vamos pegar e vamos colocar assim, ó. Conjunto vazio. Não tem um número que vezes ele mesmo vai dar um número negativo no conjunto dos reais. Só que se eu mexer nisso daqui e colocar assim, ó, raiz cúbica de menos 8, por exemplo,
Agora eu vou pegar e vou decompor o 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 8 é 2 elevado ao cubo. Menos 8 vai ser menos 2 elevado ao cubo. Por quê? Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Quando a raiz aqui for, o índice for ímpar, eu posso decompor aqui o número como se ele fosse par e depois jogar o sinal. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo. Porque menos com menos dá mais. Ó, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Aí, como está todo mundo elevado ao cubo, sai da raiz. Legal, né? Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de racionalização. A gente evita deixar a raiz no denominador de uma expressão. Quando a gente tiver uma coisa dessa forma aqui, o que a gente vai estar fazendo? Então, a gente vai estar multiplicando embaixo e em cima pela raiz quadrada do número que já está lá embaixo. Porque raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada do mesmo número vai ser essa raiz quadrada ao quadrado, nesse caso, ou seja, vai ser o número fora da raiz. E aí lá em cima a gente vai ficar com b sobre b vezes raiz quadrada de a. Esse é o caso mais simples de racionalização. Tem outros, tá? Eu tinha falado que eu ia finalizar, mas antes de finalizar eu ainda quero simplesmente falar de uma outra coisinha. A gente pode escrever uma raiz no formato de potência, tá? Então, se eu tenho uma raiz de a enésima de a elevado a b, eu transformo isso daqui da seguinte forma. Quem está dentro vai por cima e quem está fora vai por baixo. Pronto. A elevado a b. Eu peguei o a e coloquei o b no numerador. Peguei o índice aqui e coloquei no numerador. Tá? Então, se eu tivesse uma expressão assim, para eu racionalizar, eu tenho que fazer com que esse número que está aqui fique igual ao de cá, porque senão eu não vou conseguir tirar da raiz. Nesse caso aqui, então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, porque 2 mais 1 dá 3. Tá? E aí a gente vai ficar com 2, raiz cúbica de 2 elevado a 2, que eu já vou colocar 4 aqui. E aqui o número vai sair da raiz. E aí vai cancelar, e aí vai sobrar só a raiz cúbica de 4. Na hora de racionalizar, se for uma raiz quadrada, aí é simples, aí é só multiplicar por ela mesma. Se não for, a gente tem que sempre procurar completar o expoente aqui de quem está dentro da nossa raiz, o expoente do nosso radicando, para fazer com que esse carinha aqui
fique igual à soma desse mais esse. Mas esses dois casinhos de radiciação que eu passei para vocês, que eu mostrei aqui no vídeo, são os mais simples e a gente tem os mais complexos, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês nessa aula. E até a próxima!